Olá! Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. E você confere hoje por aqui. Estudantes do Colégio Estadual Alfredo Parodi, de Curitiba, visitam o Museu de História Natural do bairro Capão da Embuia, um espaço incrível que envolve ciência e entretenimento. Ele é radialista, apresentador, ator, palhaço, empresário e filho da escola pública. No nosso quadro Nos Tempos da Escola, vamos conhecer as 1000 versões de Mauro Miller. E você, é fã de Harry Potter? Nós preparamos um material muito especial sobre o primeiro livro da saga. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Você já ouviu falar em taxidermia? Nós acompanhamos um grupo de estudantes que foi até o Museu de História Natural para ter uma aula de campo sobre este assunto. E dessa vez a nossa equipe veio até o bairro do Capão da Embuia, em Curitiba, para conhecer um espaço muito rico quando o assunto é meio ambiente, o Museu de História Natural. Esse bosque é um verdadeiro oásis em meio à selva de pedra da capital paranaense. Mas a nossa parada não é aqui. Vamos até uma das salas de exposição, onde toda a atenção está nos animais empalhados. Esses animais um dia estavam vivos, né? Isso daqui a pena é de verdade, o pelo ele é de verdade, e quem faz isso, quem prepara esse animal para exposição é o taxidermista, né? Que é o nome técnico para esse processo de empalhamento. E como que é feito o processo de empalhamento, né? Bem, o animal vem morto, né, para cá, ele chega e ele vai passar por um processo onde vai se abrir o animal, né? Vai tirar tudo que pode se apodrecer, então músculo, esqueleto, olhos, tudo, vai deixar só a pele do animal, né? Vai preparar essa pele e para dar sustentação, como eu falei para vocês, né? Não tem como deixar os músculos e tudo mais porque vai apodrecer, se cria o quê? Um molde. E daí esse molde é feito do quê? De palha, de algodão, que vai dar sustentação junto com o arame. Aqui é um exemplo do quê? De um molde para uma ave. Então o uso das palhas, do algodão, principalmente, por isso que tem esse nome, empalhamento, né? Tem essa relação do uso dessa palha justamente para dar essa sustentação. Então se cria um molde, né, para o animal, pega a pele do animal e recobre ela, né? Porém, existe uma outra maneira de você preparar os animais também, empalhar eles, que a gente chama do quê? De posição científica. Ela muda um pouquinho, mas o procedimento é a mesma coisa, vai pegar o animal, vai tirar as vísceras, enfim, tudo que apodrece, né? E a única coisa, e acaba enchendo esse animal com algodão, né, para dar aquela sustentação, não tem esse molde mesmo, coloca o cheio de algodão aqui e um arame e deixa nessa posição para quê? Porque, primeiro, você consegue guardar vários exemplares, que nem aqui nessa gaveta, são vários exemplares sendo guardados, e outra, aqui é para uma coleção científica, estudo científico. Um pesquisador que vai fazer um procedimento que a gente chama de morfometria, biometria, precisa ter certas medidas exatas. Então, dessa maneira, ele consegue ter isso melhor, né? Do que aqui na posição natural. Aqui você vê, está distorcido, enfim. Se ele for pegar uma fita métrica, ele pode ter distorção nos valores. Aqui não, é padronizado, todos os museus usam isso, além de facilitar armazenar. Na hora que for pegar a fita métrica, tirar aqui, vai ser muito mais fácil para o pesquisador fazer isso, né? Tem uma outra maneira que você pode preparar os animais, que a gente chama pela via líquida, né? Que esse procedimento aqui, a gente exemplifica sempre aqui mostrando o que? Essa serpente, que ela está armazenada aqui em um álcool 70, né? Ela também é um animal que um dia estava vivo, né? Mas veio para cá, acabou morrendo. Aí ela foi preparada para ficar dessa maneira, né? O que acontece? Para se preparar esse bicho aqui, se utiliza formol a 10%, que se fixa o animal, né? Primeiro procedimento. Depois de fazer isso, você coloca ele aqui em álcool 70%, que é a melhor maneira para conservar o animal. Porém, o que acontece, né? Com o tempo, infelizmente, o álcool ele vai perdendo a coloração, o animal vai perdendo a coloração. Mas é uma das melhores maneiras para se armazenar, por exemplo, animais, por exemplo, os répteis, né? Às vezes esse procedimento via seca não é tão adequado para os estudos. Então se utiliza essa via líquida aqui, né, para conservar o animal. E mesma coisa,
pesquisador lá responsável vai querer, ou qualquer outro pesquisador vai querer estudar, tira o animal, vai, faz as medidas, olha o padrão de coloração, como que é o animal, depois coloca. E de tempos em tempos, sempre na manutenção, né, se repõe esse álcool nessa concentração 70% para que a peça dure. A taxidermia é uma combinação de habilidades artísticas e científicas que tem como objetivo conseguir capturar a essência do animal e preservar não apenas a aparência, mas também suas características comportamentais. Este trabalho desempenha um papel vital na educação e na preservação. Exposições de animais empalhados ajudam a conscientizar o público sobre a biodiversidade e os ecossistemas, além de facilitar a pesquisa científica. Aqui existem também a parte dos estudos onde, infelizmente, o público não tem acesso, né, onde são as coleções. E como eu falei, né, essa biodiversidade, tem grandes áreas da biologia que são responsáveis por pesquisar grupos específicos de animais. Por exemplo, tem o quê? Um curador, um pesquisador específico que vai estudar quem? Os répteis e os anfíbios, que a gente chama dessa grande área de herpetologia. Outra área que tem aqui, que tem um curador responsável que vai pesquisar as aves, vão ser as aves, que a gente chama de ornitologia. E também tem a parte dos peixes, que a gente chama de ictiologia. Então, aqui são 3 exemplos de grandes áreas da biologia, onde vocês têm os pesquisadores responsáveis por explorar, né, descrever os animais, enfim, armazenar os animais. Infelizmente, né, você vê essa degradação do ambiente, algumas espécies estão entrando em extinção. E algum dia elas podem não mais existir. E o museu, por ser um local de ter, né, os animais taxidermizados, enfim, pode ser um local onde as próximas gerações possam vir a conhecer essas espécies taxidermizadas e ter uma noção de como era o tamanho deles em vida, como que era mais ou menos o comportamento. Museus e instituições científicas utilizam a taxidermia não apenas para exibir a beleza da fauna, mas também como uma ferramenta educacional. Muitas vezes os animais empalhados são utilizados em aulas e palestras, permitindo que as pessoas aprendam sobre as espécies de maneira interativa. Dá para preparar os animais, no caso que esses são mais difíceis de preparar pela via seca, de uma outra maneira, né? Que a gente chama, através de uma preparação por glicerina aqui. E aqui, o que acontece? Esses animais podem, então, ser utilizados de maneira didática. Ali o animal está mais rígido, né? Ele é difícil de manusear, enfim. Aqui o animal fica relativamente maleável. Só que ele foi preparado por glicerina. O que acontece? O bicho também, ele se coloca formol nele, né? E daí, em seguida, se coloca a glicerina, que ela vai tirar a água da célula, a glicerina vai ali ficar dentro. E preserva o animal. Ele fica mais maleável e outra. Você consegue conservar o padrão de coloração do bicho. Então, veja só, você preparar dessa outra maneira, você consegue explorar vários comportamentos do bicho, né? Você pode pegar, ver como que é o dorso, como que é o ventre do bicho. E essa é uma maneira didática também de se preparar, por exemplo, o grupo dos répteis. Todo o processo de empalhamento é feito com muito cuidado, pois os animais precisam ficar igualzinho ao que era na natureza, com o tamanho real e todos os detalhes. Cada pose e características foram preservadas para mostrar a beleza dele de um jeito bem fiel. Para vocês terem noção, uma coisa que eu não destaquei, mas todos os animais aqui que estão nessa posição natural são do tamanho real do animal. Então, o lobo-guará, ali na vitrine, quando vocês verem do cerrado, é o tamanho real dele. Tanto que ele é um dos maiores, o maior canídeo da América do Sul. Vocês vão ver que ele é alto mesmo. E tanto que essa peça, tão bem preparada, ela dá a impressão que o bicho tá vivo, né? Legal, né? Muito bacana ver como essas aulas de campo enriquecem o aprendizado dos estudantes. E uma das fases mais marcantes da nossa vida é o momento que vivemos na escola. Muito do que aprendemos nessa idade levamos para sempre. Hoje você vai saber o que o radialista Mauro Miller tem de recordação da sala de aula. Meu nome é Mauro Miller, eu sou radialista, ator, palhaço e músico. Na 6ª série, fui para uma escola pública. A situação financeira lá em casa
não era das mais agradáveis naquele período, e eu fui para uma escola pública, uma escola estadual, chamada Padre Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais. Se eu for falar para você que eu tenho lembranças, eu tenho mas muitas lembranças, muitas lembranças. Imagine um menino, né, da 6ª série, começando a sua adolescência e entra numa escola pública. Eu saio de uma escola particular e entro numa escola pública, onde eu fui muito bem recebido, fiz amigos que eu tenho até hoje, descobrindo o mundo. Então foi um período muito interessante da minha vida, onde eu jogava voleibol, e aí eu entrei na seleção da escola de voleibol, eu tocava, eu montei a minha primeira banda com amigos da escola, e eu me envolvia muito com os departamentos de esportes ali da cidade de São José dos Pinhais, o ginásio de São José, tudo a partir dos meus amigos da escola. Toda a minha base que eu carrego até hoje, tanto seja na rádio, seja na televisão, no teatro, no palhaço, na música, tudo que eu escrevo, tudo isso tem muita relação direta com as influências que eu tive nesse período de escola e muito da escola pública, da escola estadual onde eu estudei. Eu vi no jornal Precisa-se Office Boy. Cheguei no endereço, era uma rádio AM. E aí eu falei, puxa, vim atrás do emprego. Daí ele falou assim, olha, de Office Boy já foi preenchida, eu tenho 2 vagas de operador de áudio. Eu não sabia o que era. Ele me ensinou a operar uma mesa de som. Eu comecei a trabalhar nessa rádio do meio-dia às 6. Então eu estudava de manhã, almoçava, ia para a rádio, saía da rádio às 6, ia para casa, depois colocava a roupa de treino e ia treinar voleibol. Então eu me tomava o dia inteiro e a noite inteira com a escola, com o rádio e com o voleibol. E aí, assim foi o meu começo de adolescência, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu trabalhei com esporte, eu levo muita coisa do voleibol para o dia a dia aqui do meu trabalho. Eu levo muita coisa do voleibol para dirigir equipes, com a filosofia do que o meu treinador me ensinou, do que o meu time que treinava comigo, que jogava comigo, me ensinou. Eu levo muito para o teatro e para palhaçaria o que eu faço no rádio e na comunicação, na televisão. Eu escrevo por conta da música. Então, se eu escrevo bem, é porque com 11 anos eu escrevi uma música, escrevi uma poesia e se transformou numa música. Então eu comecei a cuidar mais das palavras. Então uma coisa, na verdade, ela tem muito link, muita relação com tudo que eu faço. Na escola, eu montei uma fanfarra e lavei os instrumentos, renovei toda a parte de instrumentação da fanfarra, porque ela estava num sótão guardado, e eu peguei e reformei, montei a fanfarra para desfilar no 7 de setembro, a gente ensaiou, a gente levou para a rua, e uma molecada, eu tinha 13, 14 anos de idade, e eu era o regente da escola na fanfarra. E tudo isso eu levei para o rock e acabei compondo músicas com as influências da minha escola. O esporte é a mesma coisa, as influências da escola eu levei. Eu era um bom aluno de português, eu tirava muito notas boas em português e isso me fez com que eu escrevesse bem e falasse bem, o que eu levo para o rádio, para a televisão, para a composição musical. Então tudo que eu aprendi na escola foi sendo ligado uma coisa com a outra. Aí rádio para música é uma coisa muito fácil de linkar. Do rádio da música, melhorar o desempenho, fui para o teatro, para melhorar minha interpretação, para a televisão, o modo de me comportar, o modo de olhar para uma câmera, de me movimentar dentro de um cenário, eu aprendi no teatro. Aí fui para a palhaçaria, achando que, como era um ator, eu ia tirar de letra, e o palhaço me mostrou um outro universo, completamente diferente do teatro. Meu pai foi locutor de rádio, meu pai foi apresentador de telejornal, meu pai foi o primeiro apresentador de telejornal da TV Paraná Canal 6. E quando ele foi para a publicidade, eu nasci bem depois, então eu não vi meu pai trabalhando em rádio. Eu comecei a trabalhar no rádio com 15 anos de idade e meu pai já era um publicitário.
Então, meu pai, logicamente, me ensinou muita coisa sobre o rádio, histórias que ele contava. Então, sim, meu pai foi uma grande escola que eu tive, além da escola do rádio, que me ensinou depois a ser locutor. Meu pai me ensinou também a respiração do diafragma, a impostação direito da voz, tudo que se faz com o microfone, o respeito que se tem que ter na linguagem que se fala. Tudo isso eu aprendi em casa com o pai. E muito depois, o meu pai voltou para o rádio e eu acabei sendo o operador de áudio dele. Em 2001, eu era o coordenador de rádio da Rádio Transamérica. Fui chamado para coordenar a montagem do Transamérica Esportes. O estilo da rádio era música, irreverência, humor e promoção. Quando veio o departamento de esportes para a rádio, para ser montado, o diretor da rádio, que era o Rogério Afonso, está lá até hoje, ele me falou o seguinte: Mauro, você vai ser o responsável para fazer toda a parte plástica do que vai ser no ar o projeto de esportes. Eu fiz o projeto com a linha de programação que nós tínhamos como linha editorial da própria rádio, que era música jovem, trilhas, fundos musicais, efeitos sonoros, muita promoção, descontração e humor. Então aquele narrador, o repórter, o comentarista, eles passaram por uma transformação, um laboratório para entrar no Rádio FM, que não existia ainda crônica esportiva no Rádio FM como time especial de uma crônica esportiva. Então eu implantei, junto com a equipe lá da Transamérica, uma nova forma de transmitir os jogos de futebol. Então, nesse momento, em 2001, a gente entrou com esse projeto no ar e ele deu muito certo. E em 2010, eu fui convidado a apresentar um programa de televisão e aí eu levei essa mesma influência para o programa de televisão. Então, toda essa linguagem mais descolada, mais jovem, sorrindo, falando de uma forma diferente a crônica esportiva, eu trouxe da minha influência, do que eu aprendi com a crônica esportiva do rádio, eu levei para a televisão com as mesmas pegadas e ficou 15 anos no ar com muito sucesso. Passe o dia inteiro na escola. Foi o que eu fiz. Eu estudava de manhã, eu almoçava e voltava para a escola. Aí eu tocava na fanfarra da escola, tinha aula de violão na escola, eu ia para a seleção de vôlei, eu treinava na escola, eu me relacionava com os meninos e as meninas da escola, então eu fiz muitas amizades. Eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas que eu conheci com 13 anos de idade na escola, lá de São José dos Pinhais, no Padre Arnaldo Jansen. Mesmo antes, tem pessoas, amigas minhas, de época de jardim de infância. Tem pessoas que eu vou almoçar hoje com elas, pessoas que estudaram comigo no pré-primário. Então a escola é um centro muito grande de te preparar para a vida. Então, assim, o máximo que você puder conviver com professores, com os outros alunos, o convívio na escola, ele é muito importante para a tua formação como ser humano. Então, se fosse para dar alguma dica para alguém, você nunca vai parar de estudar. Então, comece a estudar já, porque eu tenho 58 anos de idade e eu nunca parei de estudar. Nunca estudei tanto quanto esses últimos anos, em que eu precisei estudar várias coisas novas aqui da rádio, várias coisas novas da televisão, coisas que eu preciso usar de equipamentos para a gravação das minhas músicas, que são equipamentos novos. Eu tive que estudar essa tecnologia para poder me aproveitar dela. Então o estudo que você faz na escola vai te carregar para o resto da sua vida. Existem coisas que estão no nosso DNA. Para a Ariane, da cidade de Querência do Norte, a música é uma paixão que vem de família. Hoje ela toca 3 instrumentos, mas não quer parar por aí. Está em busca de se aperfeiçoar já em outro. Vamos ver qual é o próximo da lista? Oi, meu nome é Ariane, tenho 17 anos, estudo no Colégio Estadual do Campo Centrão, no município de Querência do Norte, e hoje eu vou contar uma história para vocês.
Eu me interessei pela música, eu era bem pequena. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu via sempre os maiores tocando e cantando e aquilo despertou um ar no meu coração. Que hoje em dia eu estudo muito, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero conviver daqui mais tempo. Bom, eu comecei pelo violão, depois eu fui pra flauta, aí me apaixonei pelo teclado. Aí agora eu tô aprendendo o ukulele. E é muito interessante porque cada instrumento tem uma história diferente e também é um aprendizado diferente. Eu amo cantar. Desde criança, eu sempre saí gritando por aí, achando que eu era profissional. Às vezes, eu até achava que eu estava no The Voice Kids. Hoje em dia, eu acabo cantando na igreja e em outros eventos também que me chamam. Eu costumo tocar sozinha, porque a pessoa que também me incentivou muito a querer a música faleceu há um pouco tempo. Então, eu venho querendo seguir o legado dessa pessoa. Essa pessoa é o meu avô, Júlio Pereira. O primeiro violão que eu tive foi o dele. Ele passou para o meu pai e o meu pai passou para mim. E hoje está em minhas mãos. Eu sempre tive aquele negocinho de pai, eu quero, mãe, eu quero. E eles sempre me incentivaram. Que, no entanto, quando eu quis começar a tocar teclado, eu só falei, mãe, quero começar a tocar teclado. Meu pai e minha mãe arrumaram um jeito de arrumar um teclado para mim. Aí eu comecei a aprender um pouco sozinha em casa. Aí depois eu fui procurar ajuda de aulas online na internet. A música me representa paz. Sabe quando você tá no final de semana na casa da família? Aí junta a rodinha para poder cantar e tocar todo mundo junto. Aí traz aquela vibe de paz e amor com quem você tá do lado. Eu gosto muito de música. Um conselho não é você somente ouvir ou cantar, mas sim ouvir com o coração e cantar com o coração também. Com o coração aberto, cheio de felicidade. E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim, que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Essa foi a minha história. Espero que tenha gostado. Tchau! Parabéns, Ariane, por carregar o legado do seu avô. E agora a gente vai falar sobre um livro que todo mundo ama, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele é o primeiro da saga e, além de deixar a gente viajando na imaginação, fala muito sobre amizade, coragem e a busca pelo conhecimento. E olha, preparamos um material super especial sobre essa obra. Confere aí. Preparem-se, essa saga será a melhor experiência de leitura da sua vida. Está chegando! Esse será o nosso trajeto. A nossa primeira jornada começará aqui,
Depois de definir em qual casa de Hogwarts ficaremos, nos adaptaremos e fecharemos o livro. Aí partiremos para cá. Aqui enfrentaremos vários desafios e lutas. Aqui, a nossa função principal será fugir da Câmara Secreta e não ser petrificados. Ao conseguir isso, encerramos o livro e corremos para este ponto, em que precisamos investigar o mistério de O Prisioneiro de Azkaban. Só espero que não seja ele que tenha matado seus pais. Qualquer coisa, pedimos ajuda a J.K. Rowling. É ela que nos orienta sempre. Temos que ter cuidado, ela é muito criativa, pois é uma escritora inglesa que pode nos colocar em enrascadas. Enrascada? Enrascada ela teve para nos mandar para cá, isso sim. Sério? Ela teve que adotar um pseudônimo mais neutro, pois seus editores temiam que os meninos não participassem dessa aventura. Por isso ela é só chamada de J.K. Rowling. Vocês sabiam disso? Venha fazer parte desse universo mágico. Aqui não temos expresso de Hogwarts, o trem que nos leva para a Grifinória. Então nosso ponto de encontro e partida para essa aventura será o Leia Paraná no primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Te esperamos aqui. Não percam essa oportunidade. Ah, nos diga uma coisa. A escola de vocês tem alguma semelhança com algumas das casas? Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina? Depois nos conte. E se você é estudante da Rede Estadual de Ensino, acesse o QR Code que está aí na sua tela do Leia Paraná e confira todas as obras que já estão disponíveis. Esse foi o nosso programa de hoje. Você confere este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.